Olá, meu nome é Raí. Eu vou estar falando aqui um pouco sobre banco de dados, atendendo a necessidade que eu tenho visto nas comunidades em que eu participo de programação da galera que está começando e tem tido bastante dificuldade em entender a resolução entre a programação em geral e a utilização de um banco de dados de forma precisa, de forma necessária. Então eu resolvi criar aqui esse pequeno treinamento com um tema bem prático mesmo, desmistificando o banco de dados, aonde pretendo falar sobre banco de dados de uma forma geral e de maneira teórica e prática, para que fique bem claro e seja possível entender. Então, a princípio, eu montei aqui um cronograma, que é esse que está aqui na tela, conteúdo geral que será abordado, aonde a gente vai falar sobre o que está escrito aqui, respondendo algumas perguntas que para quem conhece parece um pouco bobo, mas para quem não conhece é algo muito importante, principalmente para quem está começando, porque não adianta começar em algo que você não sabe da utilização, não sabe para que vai servir, não sabe como utilizar ou não entende os princípios básicos de utilização. Então, aqui eu botei outros no final, porque eu pretendo falar sobre alguns outros assuntos e falar sobre alguns bancos específicos de maneira mais abrangente. Mas de cara aqui, a princípio, a gente vai responder algumas perguntas. Por exemplo, o que é um banco de dados? Um banco de dados nada mais é do que um conjunto de dados. Toda essa informação salva de alguma maneira. Então, da onde surgiu esse conceito? Antigamente tudo era salvo em papel, tudo era salvo de alguma maneira, como desenho, escrita e etc. Então, o banco de dados surgiu com o intuito de você ter tudo isso armazenado, de uma forma que depois ele pudesse ser visto. E aí, basicamente, nasceram os bancos de dados que existem hoje, que nada mais são do que um aglomerado de informação, de forma organizada, vamos dizer assim. Então, aí vem a pergunta, para que serve um banco de dados na prática? Na teoria, como dito sobre o que é um banco de dados, ele é um conjunto de dados de uma maneira organizada, onde você pode consultar algo que seja padronizado para que você consiga manipular isso com facilidade ou não, né, dependendo do grau de complexidade do que vai ser feito, mas possível manipular. E de maneira prática, ele serve basicamente para atender tudo que existe hoje que é relacionado à informática. A internet, tudo que é trafegado na internet, as empresas que colocam serviços de busca como o Google, como o Facebook, como outros aplicativos e outras empresas que estão atuando, basicamente, banco de dados está agregado em tudo, seja para armazenar informação ou seja para listar as informações que estão armazenadas por alguém. Então, vem uma pergunta que muita gente tem feito. Na hora de começar um banco de dados, ficam se preocupando, qual banco que eu tenho gratuito, o que eu tenho pago, qual a diferença, tem os que são pagos e gratuitos, como é que funciona isso? Hoje em dia, a gente tem bancos de dados que são completamente pagos, como Firebird, como MariaDB, como Postgres e alguns outros. Nós temos bancos de dados pagos, que são basicamente bancos de dados mais robustos, não que os que são gratuitos não sejam, mas esses pagos eles fortificam algumas ferramentas que dão um pouco mais de robustez na hora da utilização. Um exemplo disso é o SQL Server. Você tem o SQL Server que ele é pago e gratuito. Ele é gratuito até 10 GB e, se eu não me engano, a versão do SQL Server 2008 Express, o R2, ele já é totalmente gratuito, mas as versões mais novas, ele tem uma limitação de até 10 GB e acima de 10 GB ele é pago. Mas ele é pago justamente porque, para ele te atender de uma maneira efetiva acima de 10 GB de dados, você precisa das ferramentas que ele tem. Algumas ferramentas de otimização, algumas ferramentas de gerenciamento de SEO dentro da base e algumas outras ferramentas que otimizam em cachê e outras coisas que para poder auxiliar em todo o gerenciamento de forma prática, objetiva e rápida.
Então a gente tem aí os pagos, basicamente o SQL Server é um desse, e alguns outros tipos de Big Data, como Cassandra, DB2, etc. Então, se hoje você fosse criar uma aplicação e você fosse pensar, eu posso utilizar um gratuito, eu posso utilizar um pago, depende muito da necessidade, porque todo banco de dados ele vai ter o seu forte, que é o Pro, e o contra, né? Que é basicamente aquilo que ele não é bom. Então, aí explicando bem sobre isso, depois no conteúdo. Aí vem aqui uma pergunta: existe banco de dados open source? Todos são de código fechado. Algumas pessoas como eu, que são desenvolvedores da antiga, a gente tem o costume de utilizar aquilo que a gente consegue manipular. Porque se porventura ele for descontinuado ou algo do tipo, a gente pega o código, mete a mão nele e faz ele funcionar do jeito que a gente precisa e não depende de nada. Então, a gente tem aí os códigos open source, que basicamente o MariaDB ele hoje é open source, o Postgres ele é open source, o Firebird não é bem open source, mas ele é gratuito e você consegue manipular o código-fonte dele. E tem também os de código fechado, por exemplo, o SQL Server, o SQL Server, o DB2, o Oracle, entre outros aí. Então, basicamente, você tem essas duas distinções, né? Bancos de dados que são código 100% fechado e bancos de dados que são de código aberto. E aí, tem outros assuntos aqui, que eu não vou falar agora para não estender muito o vídeo. Basicamente, esse primeiro vídeo foi mais para poder tirar a dúvida básica de quem está iniciando, para entender o que é um banco de dados, o que existe, qual a relação de um banco para outro, por que utilizar um pago e um gratuito, para que serve um banco de dados na prática. São essas perguntas mais básicas para quem está iniciando, para quem tem algum tipo de dúvida, ou até para quem já começou, mas nunca parou para pensar nisso, simplesmente utiliza. Então, fica aí basicamente a resposta dessas 4 perguntas, bem básicas mesmo, mas que muita gente tem tido dúvida relacionada a isso. Então, frisando aqui, banco de dados hoje é algo muito importante. E lembrando aqui que banco de dados ele não é só um ponto para armazenamento de dados hoje em dia. Nós temos várias funções, várias triggers, vários procedures que atuam dentro de um banco de dados, otimizando o banco de dados de maneira mais precisa. Então, a galera mais antiga que está acostumado a criar tudo na mão dentro da programação, hoje em dia o banco de dados ele te fornece diversas ferramentas e diversos códigos próprios que fazem com que a tua aplicação fique mais rápida. Um exemplo disso é quando você vai criar algo de armazenamento de estoque. Você pode ter uma tabela de entrada. Na tabela de entrada você pode ter uma trigger que alimente a parte de produtos. Então, no momento que você der uma entrada num produto, eu consigo pegar todas as unidades inseridas nessa tabela e armazenar ela em uma tabela que vai ser manipulada de quantidade, para que toda vez que dê baixa nessa saída, por exemplo, nesses produtos, ele já dê baixa automaticamente no estoque pertinente daquele produto, onde aquele produto se encontra. E ainda hoje a gente vê muita gente fazendo isso na mão, acreditando que o banco de dados não vai funcionar, ou acreditando que ele possa dar erro. Se fizer um código bem estruturado e bem montado, a chance de dar erro é mínima. Então eu trouxe aqui algo que é mais comum, mais básico da maioria da galera que desenvolve RP, justamente para ficar fácil de dar um exemplo, para ficar fácil de entender e dar essa ênfase. Então o banco de dados ele não está aqui para ser inimigo de ninguém. Ele é um parceiro que está aí para poder ajudar a gente a trabalhar de uma forma mais prática, mais organizada, mais padronizada. E é isso aí.